É uma honra poder falar para as nossas queridas amigas, minhas queridas amigas. Eu quis trazer uma história que talvez vocês não conhecessem, porque a gente vai contando as histórias e aí não quero repetir. Então, nesse livro que é sobre Abdu'l-Bahá, escrito por Senhor Baluzzi, que era uma mão da causa, tem muita coisa interessante, principalmente em relação à viagem. Vocês sabem que Abdu'l-Bahá tinha 8 anos quando seu pai, Baha'u'lláh, foi jogado na masmorra negra em Teherã, e a casa deles, que era um verdadeiro palácio, foi saqueado, tudo foi carregado, e até as pessoas que moravam junto ali, parentes e empregados, todos fugiram de medo, e sobrou somente a esposa de Baha'u'lláh com os 3 filhos pequenos, que o mais velho era Abdu'l-Bahá. E ela teve que se refugiar num canto para também não machucarem as crianças e não carregarem ela. Enfim, quando Baha'u'lláh finalmente foi liberto dessa couve negra, porque ele era inocente e não tinha por que estar preso, mas o governo do Irã decidiu que devia exilar ele, porque enquanto ele estivesse no Irã, ele poderia criar problemas, porque os seguidores de Baha'u'lláh, primeiro eram do Bab, não é? Os seguidores do Bab, que era o precursor da fé Bahá'í, eram muito perseguidos, e nesse momento também Baha'u'lláh tinha sido preso como seguidor do Bab. Então, eles foram exilados do Irã para Iraque. E, no caso, era a capital do Iraque, que chamava Bagdá, continua tendo esse nome hoje em dia. E essa viagem e esse exílio de país em país levou mais de 40 anos, e finalmente o último exílio de Baha'u'lláh foi na Terra Santa. Apesar de todo o sofrimento, todo maltrato, imaginem viajar com crianças pequenas, mulheres, naquela época, a lombo de burros, cavalos e muitas vezes a pé, em desertos, campanhas, montanhas. Não era coisa fácil. Nem tinha assim, restaurantes no caminho para parar e comer alguma coisa ou beber alguma coisa, vocês podem imaginar. Espero que futuramente vão fazer filmes desses eventos para a gente realmente poder ter uma ideia de como que era, porque como pessoas que nasceram no Ocidente, é muito difícil vocês poderem vislumbrar a situação difícil que existia nessa época, principalmente nos países do Oriente. Então, imagine, então Abdu'l-Bahá tinha 8 anos quando ele foi expulso junto com o pai do Irã. Quando houve uma revolta dos jovens turcos e o governo turco-otomano foi deposto, todos os prisioneiros políticos e religiosos foram libertados. Isso foi em 1908, então imaginem, a prisão de Baha'u'lláh foi em 1862. Então, 40 anos aí, mais os 8 anos, praticamente 50 anos, quer dizer, desde que era menino, Abdu'l-Bahá entrou junto com o pai na prisão e saiu já uma pessoa de idade, com saúde frágil por causa de todas as privações e dos maltratos. Mas a primeira coisa que ele falou, ele começou a preparar sua viagem para a Europa e Estados Unidos, porque ele
tinha, quer dizer, sentia que era o dever e missão dele, de agora liberto da prisão e do desterro, poder finalmente levar a palavra curadora de Baha'u'lláh para os países de Europa e Estados Unidos. Então, essa parte que eu vou focar agora é um pequeno, vamos dizer, não é nem incidente, é um encontro, um dos encontros que Abdu'l-Bahá, durante esses meses que viajou, principalmente dos Estados Unidos, ele viajou de costa a costa. Vocês sabem que o Brasil é muito grande, mas é comprido. Os Estados Unidos é muito grande, mas é na largura. Então, da costa leste à costa oeste, é muito, são, sei lá quantos 1000 quilômetros mesmo de trem, que na época já tinha trem. Enfim, mas Abdu'l-Bahá aguentou, viajou, visitou muitas cidades, ele deu palestras em sinagogas, em igrejas, em catedrais, em universidades, em escolas, enfim, toda parte. Ele foi convidado, ele foi lá e transmitiu a mensagem de Baha'u'lláh. Então, aconteceram também coisas muito interessantes nessa viagem, porque quando ele aparecia no público, de repente, alguém, homem ou mulher, se jogava a seus pés e, chorando, dizia: que felicidade que eu tenho por finalmente conhecer Jesus. Muitas vezes ele foi aclamado por pessoas que não o conheciam, que abraçaram assim, as pernas dele e beijaram, achando que estavam na presença de Cristo. E ele sempre disse que não, eu sou apenas o servo de Deus, eu não sou Jesus Cristo. Então, a história que eu vou contar é a história de um rapaz, chama-se Fred Mortensen, é um americano na época. Esse menino, desde criança, era muito rebelde, muito ativo. E participava de gangues e fazia muitas besteiras, atacava, roubava, machucava. E como não tinha, vamos dizer, outra opção, então ele cada vez mais se envolvia com esses personagens que não eram pessoas boas de serem frequentadas, e se comportava muito mal. E a mãe, coitada, era uma pessoa muito boa, muito honesta. Ela passava dias e noites a orar, a suplicar, a pedir a Deus para proteger o filho, para mostrar um caminho melhor para ele, e não tinha jeito. Finalmente, ele se meteu numa encrenca maior. Eles roubaram umas frutas dele e a gangue dele, e acabaram quebrar a vitrine de uma loja grande e tal, e ele foi preso. Mas, finalmente, também as orações da mãe, acho que atingiram o umbral de Deus. E a pessoa, quer dizer, eles, como ele, claro, não tinha dinheiro para ter advogado para defender ele, então, nesses casos, eles colocam como que chama? Negócio público. Defensor público. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Então, para ele, nomearam um defensor público, e esse senhor era Bahá'í. Então, ele começou, assim, a nutrir esse jovem com outras ideias, falar do amor de Deus, falar da bondade, porque ele se achava rebelde, dizia: eu não tenho mais jeito, eu sou assim mesmo, eu sou ruim, eu sou semente ruim, nunca que vou ser uma pessoa boa, respeitável e tal, mas esse advogado não só defendeu ele, como também, vamos dizer, redimiu a alma dele. Isso coincidiu que era em 1912, e justamente no mês de agosto. Eu fiquei pensando que nós também agora estamos no mês de agosto. E Abdu'l-Bahá estava nos Estados Unidos, mas só que ainda estava na costa leste. E esse rapaz morava na costa oeste, bem do outro lado dos Estados Unidos. Aí esse advogado começou a dizer para ele: olha, você tem
assim, conhecer Abdu'l-Bahá para você entender o que é amor, porque amor é uma coisa que não dá para mostrar, não, assim, não é uma coisa que você pode pegar, tocar, achar que você tem que sentir. Eu tenho certeza que na presença de Abdu'l-Bahá você vai conhecer o amor. Mas, bom, ele não tinha dinheiro, como queria fazer. Ele pensou e finalmente decidiu que queria conhecer Abdu'l-Bahá. Então, imaginem, ele viajou mais de 5.000 quilômetros, ou ele viajava ou em cima dos vagões do trem, ou escondido embaixo dos vagões do trem. Enfim, ele foi dando jeito de trem, de a pé, de ônibus, de barco, e finalmente chegou na cidade de Greenacre, que agora é uma propriedade Bahá'í, onde são feitos muitos eventos, escolas de verão e congressos e tal, bem a leste dos Estados Unidos, e se dirigiu para o hotel onde Abdu'l-Bahá estava hospedado. Quando chegou lá, claro que ele não estava limpo, engomado, tudo arrumadinho. Imagine depois de dias e noites ter viajado daqueles jeitos que ele tinha viajado, não, ele chegou de qualquer jeito. Mas aí uma das senhoras Bahá'ís que viu ele falou: meu filho, você está muito cansado. Vai tomar um banho, vou dar um cantinho para você dormir, e amanhã de manhã eu me dou certeza que você vai conhecer Abdu'l-Bahá. Então, ele mais tranquilo foi dormir. Às 6 horas da manhã, a mesma senhora veio, chamou ele e falou: Fred, agora você vai conhecer Abdu'l-Bahá. Vamos. Aí levou ele até a entrada do hotel onde Abdu'l-Bahá estava, mas já tinha muita gente, todos querendo ver Abdu'l-Bahá. E ele, coitado, meio tímido, meio, principalmente pelo, vamos dizer, sua situação, seu aspecto e tudo, mas conseguiu chegar até perto de Abdu'l-Bahá. Quando Abdu'l-Bahá colocou os olhos nele, olhou para ele e falou: ai, ai. E ele ficou assim, sem saber o que pensar, o que fazer, o que dizer, mas ele ficou quieto. Aí um dos secretários falou para ele: olha, agora Abdu'l-Bahá vai subir para uma sala e ele vai chamar as pessoas que querem falar. Foi. Aí ele ficou ainda mais, assim, se recolheu mais, ficou todo pequenininho, pensou: meu Deus do céu, ele deve saber quem sou e como sou pessoa má, ele não vai me dar atenção. Mas ele obedeceu, não tinha outra coisa a fazer, sentou na cadeira. E sentou um monte de outras pessoas, todas as pessoas que queriam falar com ele. Depois que Abdu'l-Bahá chamou a primeira pessoa, que foi rápido e despachou, vieram chamar ele. Nesse momento, ele queria desaparecer, ele queria que o chão se abrisse. Mas eu não estou preparado. Como é que ele me chamou? Por que ele me chamou? O que eu vou dizer para ele? Ele estava todo apavorado. Mas então, o secretário e também o tradutor, né, foi junto na presença de Abdu'l-Bahá, e quando Abdu'l-Bahá viu, ele olhou com bastante severidade para ele. E eu vou agora ler alguns pequenos trechos que são tipo diálogo, para vocês sentirem melhor não é? Então, assim que Abdu'l-Bahá novamente olhou para ele, dessa vez com um olhar bem diferente,
falou: bem-vindo, bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Está contente? E aí repetiu várias vezes: está contente? E aí ele pensou comigo: mas ele já sabe que eu devo estar contente. Por que ele me pergunta? E aí Abdu'l-Bahá falou para ele: de onde você vem? Aí ele fala a cidade, Minneapolis. E aí Abdu'l-Bahá pergunta: você conhece o Sr. Hall? Aí ele disse que sim, sim, foi ele que me falou da fé e ele até me deu uma carta de apresentação para vir na sua presença. Aí Abdu'l-Bahá olha para ele e diz assim: como foi sua viagem? Foi agradável? Aí então nessa vez ele ficou assim, sabe, muito perturbado. Ele falou: que ele me faz essa pergunta? Ele deve saber que a minha viagem foi horrível, que eu cheguei aqui todo quebrado. Eu não quero nem relembrar tudo que eu passei. E aí, nessa hora, ele levantou o olho e olhou para Abdu'l-Bahá e viu que aqueles olhos assim que pareciam muito sérios, pareciam escuros, de tão sério, dessa vez pareciam assim dois lagos de luz, de amor e de assim enlevo, duas joias cintilantes olhando para ele. Aí ele falou: bom, na verdade, eu não vi como as pessoas geralmente vêm, os que vêm para ver o Senhor. Aí, então, a dona, como vieste? Ele diz assim: viajando debaixo, sobre o teto dos vagões da estrada de ferro. Aí a dona fala: explique como que foi isso. Agora, olhando nos olhos de Abdu'l-Bahá, eu via que eles tinham mudado e uma luz magnífica parecia fluir. Era a luz do amor. E eu me senti aliviada e muito mais contente. Expliquei como viajara nos trens, após o que ele me beijou nos dois lados da face, me deu muitas frutas e beijou até meu chapéu que estava sujo da viagem, e me abraçou. E aí, quando ele me conduziu à porta com muito amor e muita consideração. Aí diz que no dia que Abdu'l-Bahá ia partir, ele também foi lá perto do carro para se despedir. Mas, para grande surpresa dele, na hora que Abdu'l-Bahá entrou no carro, puxou ele, disse: você vem comigo. Aí Abdu'l-Bahá levou ele com ele e durante os 10 próximos dias, nas visitas que Abdu'l-Bahá fez, levou ele junto com ele e ele disse que realmente ele começou a sentir e saber o que é amor, o amor de Deus, o amor de Baha'u'lláh, o amor de Abdu'l-Bahá e o amor que eu sentia e a luz dessa lua que brilhará como o sol e a luz do convênio. E poucas semanas mais tarde, tive novamente aquele maravilhoso privilégio de estar perto do convênio por alguns momentos. Então, ele realmente, como a amiga tinha prometido para ele, ele realmente conheceu o que é amor e qual é a fonte do amor e como deve se amar. E aí ele diz: então, esses acontecimentos estão gravados na tábua do meu coração e amo cada momento deles. As palavras de Baha'u'lláh são meu alimento, minha bebida e minha vida. Não tenho nenhuma outra meta a não ser o serviço em seu caminho e ser obediente ao seu convênio. Um breve relato da vida de Mr. Fred Mortensen. E aqui tem muitas outras histórias lindas, viu? Sobre a visita de Abdu'l-Bahá e sobre a vida de Abdu'l-Bahá. Que maravilha, querida Kate. A transformação de uma alma rebelde, não é? Num amante verdadeiro. Sim. Maravilhoso.